Hoje eu vou te revelar algo que pode mudar a forma como você enxerga o mundo. O que os profetas anunciaram há milhares de anos não é apenas história antiga. Está se cumprindo agora, diante dos seus olhos. Cada sinal, cada acontecimento aponta para uma verdade incontestável. Deus está acelerando os tempos e chamando o seu povo para despertar. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que nada do que está acontecendo é coincidência e como isso afeta diretamente a sua vida. Não é teoria, é realidade viva. Se você acredita que Deus ainda fala conosco, já deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem. Porque o que vamos revelar aqui é urgente, poderoso e pode abrir os seus olhos espirituais como nunca antes. E se essa mensagem já tocou o seu coração nesses primeiros minutos, imagine o quanto ela pode transformar sua vida quando você ouvir até o fim. Eu só peço uma coisa em troca. Deixe o seu like agora, porque isso ajuda essa palavra a alcançar milhares de pessoas que também precisam despertar. Se inscreva no canal, porque cada novo vídeo é uma oportunidade de fortalecer sua fé e de ouvir Deus falando com você de forma ainda mais clara. Juntos, podemos espalhar a verdade e transformar vidas, começando pela sua. Vivemos dias em que cada notícia, cada mudança repentina na sociedade soa como um eco das palavras proféticas. Não estamos falando de um futuro distante, mas de algo que pulsa no presente. A urgência está justamente em perceber que o relógio de Deus não atrasa e os sinais estão se alinhando diante de nós com uma velocidade impressionante. O mundo caminha para uma transformação sem precedentes, e aqueles que não estiverem atentos correm o risco de serem pegos de surpresa. Este não é o momento de adiar decisões, de brincar com a fé ou de tratar a Bíblia como apenas mais um livro. Agora é a hora de despertar, porque a profecia não é apenas uma previsão. Ela é um chamado divino, um aviso de que o tempo de se posicionar chegou. Nenhuma profecia é fruto do acaso. A própria Escritura afirma: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Isso significa que cada palavra anunciada pelos profetas carrega a marca da eternidade. Quando Jesus, em Mateus 24, falou sobre guerras, rumores de guerras, fome e terremotos, ele estava apontando para o nosso tempo. Isaías anunciou que a escuridão cobriria a terra, mas também declarou que a glória do Senhor se levantaria sobre o seu povo. Ou seja, a profecia não apenas alerta, mas revela esperança. Ela é como um mapa que mostra onde estamos e para onde vamos. Se hoje vemos esses sinais diante de nós, não é para gerar medo, mas para nos lembrar de que a palavra de Deus nunca falha e está se cumprindo agora. Olhe ao redor, guerras que se multiplicam em diversas regiões, nações em conflito, crises econômicas que abalam até as potências mais fortes, doenças que se espalham com rapidez inédita e mudanças climáticas que alteram a terra como nunca antes. Tudo isso não é apenas acaso, mas a confirmação dos sinais que já estavam escritos. Jesus disse em Mateus 24, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Hoje, vemos não apenas a violência se multiplicando, mas também valores sendo destruídos, famílias sendo desfeitas e a humanidade mergulhada em uma confusão moral profunda. A tecnologia avança como uma promessa de poder ilimitado, mas também revela perigos espirituais ocultos. Cada detalhe aponta para um cenário que Deus já havia revelado, e quem tem olhos espirituais consegue perceber que a profecia está viva diante de nós.
A profecia não fala apenas sobre catástrofes externas, mas também sobre o coração humano. Ela é como uma trombeta que desperta aqueles que estavam adormecidos espiritualmente. Muitos vivem correndo atrás de conquistas passageiras, distraídos com o barulho do mundo, sem perceber que Deus está chamando para um despertar profundo. É nesse ponto que a profecia se torna pessoal. Não basta olhar para os sinais lá fora, é preciso reconhecer os sinais dentro de nós. Você sente que sua fé tem esfriado, que sua vida espiritual já não é tão intensa quanto antes. Isso também é um reflexo dos tempos. A boa notícia é que Deus nunca deixa de chamar o seu povo. Ele nos alerta não para nos condenar, mas para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. O verdadeiro despertar começa quando paramos de ignorar e escolhemos ouvir a voz de Deus. Ignorar uma profecia é como ver as nuvens carregadas no céu e fingir que a tempestade não vai chegar. Muitos preferem tapar os ouvidos, acreditar que tudo não passa de coincidência ou que ainda há muito tempo pela frente. Mas a palavra de Deus é clara. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. O perigo não está apenas em desacreditar, mas em viver de forma indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Essa postura conduz ao afastamento de Deus e abre espaço para a escuridão dominar. A profecia é como uma sirene espiritual, e o maior erro é tratá-la como um mero som de fundo. Quem ignora o alerta corre o risco de perder o livramento, a proteção e a oportunidade de estar preparado quando o cumprimento final chegar. Em meio ao cumprimento das profecias, Deus não deixa seu povo sem direção. Ele sempre levanta homens e mulheres dispostos a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É nesse cenário de caos que surge o chamado ser luz em meio à escuridão. Assim como Elias confrontou uma geração que havia se desviado e como Daniel permaneceu fiel em uma terra estrangeira, Deus hoje busca aqueles que não se dobram diante das pressões do mundo. O chamado não é apenas para pastores ou líderes, mas para todos que desejam viver em santidade e obediência. Você foi escolhido para ser um sinal vivo de esperança e verdade. Enquanto muitos se perdem, o Senhor levanta guerreiros espirituais que se posicionam. Essa é a hora de responder. Você está disposto a atender ao chamado de Deus para a sua vida? Mesmo em meio a tantas profecias de juízo e advertência, a Bíblia nunca deixa de trazer a promessa da esperança. O mesmo Deus que anuncia o tempo difícil também revela que haverá livramento para aqueles que permanecem fiéis. Em João 16:33, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso significa que mesmo que as trevas se multipliquem, a vitória já está garantida para os que confiam no Senhor. A profecia não é apenas um alerta de perigo, mas também uma certeza de que Deus nunca abandona os seus. Ele reserva refúgio, paz e provisão para os que se mantêm firmes. Quando o medo tenta dominar, a promessa de esperança nos lembra que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Essa é a força que sustenta os escolhidos. Agora é o momento de olhar para dentro de si. Diante de tudo que foi dito, a pergunta que ecoa é simples e direta. Você está atento aos sinais ou distraído pelas ilusões do mundo? A profecia não é apenas sobre grandes acontecimentos globais, mas sobre decisões individuais. Cada escolha sua revela se você está alinhado com a vontade de Deus ou afastando-se dele. Pergunte a si mesmo: sua fé tem sido prioridade ou apenas uma parte secundária da sua vida? Você está preparado para permanecer firme quando a pressão aumentar? Esse é o chamado para despertar, porque ignorar é perigoso demais. O tempo é curto e Deus está te dando a oportunidade de se posicionar hoje.
Não espere mais um amanhã que pode não chegar. O momento é agora e a decisão está em suas mãos. A profecia está se cumprindo diante de nós e ignorar isso é perder a chance de estar preparado para o que virá. Mas a boa notícia é que Deus nunca fala em vão. Quando Ele alerta, é porque ainda há tempo de se alinhar à sua vontade. Hoje é o dia de renovar sua fé, de se levantar em oração e de declarar que você pertence ao Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para si. Deixe um amém nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe esta palavra com alguém que precisa despertar. Quanto mais essa verdade for espalhada, mais vidas serão alcançadas pela luz de Cristo. Lembre-se, Deus já escreveu a história e você faz parte dela. Escolha hoje estar do lado da esperança, da fé e da promessa que jamais falhará. Se essa palavra já falou com você, não guarde apenas para si. O mesmo impacto que ela trouxe à sua vida pode alcançar milhares de outras pessoas através da sua atitude agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal, porque toda vez que você faz isso, está ajudando a espalhar a mensagem de Deus e transformando realidades que talvez nunca fossem alcançadas. O que você recebe aqui de graça, fé, esperança e direção espiritual pode se multiplicar em outras vidas pela sua decisão de apoiar. Seja parte desse mover, apoie, compartilhe e veja como Deus pode usar até o seu clique para transformar o impossível em milagre.